Caminhe pela fé e não pelo medo, Pastor Antônio Júnior. Introdução. Por que esse tema é importante? Todo mundo já sentiu medo alguma vez. Medo de perder o emprego, de uma doença, de não dar conta das contas, de ser rejeitado ou até de coisas menores, como dirigir em uma rua movimentada. O medo é uma reação natural do ser humano, mas quando ele toma conta da nossa vida, vira um problema. A mensagem do pastor Antônio Júnior, caminhe pela fé e não pelo medo, é um convite para confiar em Deus em vez de deixar as preocupações ditarem nossas escolhas. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são altas, o vento é forte, e você fica com medo de afundar. Se você só olhar para as ondas, os problemas vai ficar paralisado. Mas se você confiar que alguém maior do que a tempestade está no controle, Deus, você consegue seguir em frente. Essa é a ideia central. A fé nos move para frente, o medo nos prega no lugar. 2. Explicando os pontos principais de forma fácil. 2.1. O que é caminhar pela fé? Caminhar pela fé é viver confiante em Deus, mesmo quando as coisas não estão claras. Não é ignorar os problemas, mas acreditar que Deus tem um plano e que Ele não nos abandona. Exemplo prático. Você precisa de um novo emprego, mas está desanimado porque já mandou vários currículos e ninguém ligou. Caminhar pela fé é orar pedindo direção. Continuar mandando currículos, mas sem desanimar. Acreditar que no tempo certo, a porta certa vai se abrir. Não ficar só reclamando ou com medo de nunca conseguir. Já caminhar pelo medo seria desistir de procurar porque acha que não vai dar certo. Ficar ansioso a ponto de não dormir. Aceitar qualquer coisa por desespero, mesmo que seja ruim. A fé não é magia, não significa que você vai conseguir o emprego dos sonhos amanhã. Mas é saber que Deus está com você no processo e que mesmo que demore, Ele vai te sustentar. 2.2. O que é caminhar pelo medo? Caminhar pelo medo é tomar decisões baseadas nas piores possibilidades. É quando a gente deixa a ansiedade ou o "e se" controlar nossas ações. Exemplo prático. Uma mãe fica com medo de deixar o filho sair de casa porque e se acontecer algo ruim? Ela pode proibir o filho de brincar na rua, mesmo que seja seguro. Ficar ligando toda hora para saber onde ele está. Viver estressada, imaginando tragédias. Isso não é proteção, é medo disfarçado de cuidado. Caminhar pela fé seria ensinar o filho a se cuidar. Confiar que Deus protege, mas sem negligenciar. Ou seja, não deixar sair sozinho em lugar perigoso. Não viver em pânico, mas com tranquilidade. O medo nos faz perder a paz e muitas vezes nos impede de viver plenamente. 2.3. Como saber se estou caminhando pela fé ou pelo medo? Às vezes é difícil perceber, mas algumas perguntas ajudam. Minhas decisões vêm de confiança ou de pânico? Fé, vou investir nesse curso porque acredito que Deus vai me ajudar. Medo, não vou investir porque e se eu perder o dinheiro? Eu oro ou só fico preocupado? Quem caminha pela fé leva os problemas a Deus em oração. Quem caminha pelo medo só fica pensando nos problemas sem buscar a Deus. Eu vejo possibilidades ou só perigos? A fé enxerga oportunidades mesmo nas dificuldades. O medo só enxerga riscos e falhas. Exemplo do dia a dia. Você quer abrir um negócio, mas tem medo de falir. Pelo medo, não vou fazer nada porque pode dar errado. Pela fé, vou planejar, pedir sabedoria a Deus e dar o primeiro passo, confiante que Ele vai me guiar. 2.4. Por que o medo é tão forte? O medo é uma arma que o inimigo, o diabo, usa para nos parar. Ele sabe que se a gente ficar com medo, não vai fazer nada de bom. Já a fé nos faz avançar. Comparação. Medo. Não vou falar de Jesus para meu amigo porque ele pode me zoar. Resultado. Você perde a chance de abençoar alguém. Fé. Vou falar mesmo com medo porque Deus está comigo. Resultado. Seu amigo pode se interessar, e você cresce na coragem. O medo nos isola. A fé nos conecta com Deus e com as pessoas. 2.5. Como trocar o medo pela fé? Não é da noite para o dia, mas alguns passos ajudam a conhecer a Deus através da Bíblia. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais conhece seu caráter. Por exemplo, não tenham medo, porque eu estou com vocês. Isaías 41:10. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. 2 Timóteo 1:7. Quando a gente sabe que Deus é fiel, fica mais fácil confiar. B. Orar em vez de só se preocupar. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus. Em vez de ficar roendo as unhas, fale com Deus. Em vez de ficar imaginando o pior, peça a Ele paz. C. Dar pequenos passos de obediência. A fé cresce quando a gente age.
Se Deus está te chamando para algo, perdoar alguém, ajudar, mudar de atitude, faça mesmo com medo. Exemplo: você tem medo de perdoar quem te magoou. Pelo medo, guarda rancor e fica amargurado. Pela fé, ora pedindo força e dá o primeiro passo para perdoar. D. Lembrar das vitórias passadas. Pense em vezes que Deus já te livrou. Isso fortalece a fé para os desafios de hoje. E evitar alimentar o medo. Não fique assistindo notícias tristes o tempo todo. Não converse só sobre problemas. Busque coisas que te encorajem: músicas, pregações, pessoas positivas. 2.6. O que a Bíblia diz sobre fé versus medo? Vários versículos mostram como Deus quer que a gente viva. Confie no Senhor de todo o coração. Provérbios 3:5. Não confiar só na sua própria força. 2. Não tenham medo dos que matam o corpo. Mateus 10:28. O pior que pode acontecer não é o fim. 3. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5:7. Deus quer carregar seus medos. 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Com Deus, a gente é capaz. 2.7. Exemplos de pessoas que caminharam pela fé, e não pelo medo. Davi e Golias. 1 Samuel 17. Todos tinham medo do gigante Golias. Davi confiou em Deus e venceu com uma funda e uma pedra. Lição: o tamanho do problema não importa se Deus está com você. B. Daniel na cova dos leões. Daniel 6. Daniel foi jogado na cova por orar a Deus. Ele não teve medo porque sabia que Deus o protegia. Lição: a fé nos faz firmes, mesmo em situações impossíveis. C. Pedro andando sobre as águas. Mateus 14. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus, ou seja, quando deixou o medo entrar. Lição: o medo nos faz afundar. A fé nos faz flutuar. 2.8. Erros comuns que alimentam o medo. A achar que tudo depende de você. Alguns pensam: se eu não fizer tudo perfeito, vai dar errado. Verdade, Deus está no controle e Ele usa até nossos erros para o bem. Romanos 8:28. B. Viver comparando com os outros. Fulano tem uma vida melhor, e eu não vou conseguir. Verdade, Deus tem um plano único para você. Compare-se só com quem você era ontem. C. Ficar preso no passado. Já errei antes, então vou errar de novo. Verdade, Deus dá novas chances. Lamentações 3:22-23. D. Querer controle total. Preciso saber como tudo vai terminar, senão não faço nada. Verdade, a fé é confiar mesmo sem ver o final. Hebreus 11:1. 2.9. Como a fé muda nossa vida prática. Na família. Em vez de brigar por medo de perder o controle, a fé nos faz amar e perdoar. Exemplo: um casal em crise que, em vez de desistir, ora juntos e busca conselhos. B. No trabalho. Em vez de ter medo de ser demitido, a pessoa trabalha com excelência e confia que Deus provê. Exemplo: alguém que é honesto mesmo quando poderia roubar por medo de faltar dinheiro. C. Na saúde. Em vez de ficar doente de preocupação, a pessoa cuida do corpo, ora e confia no cuidado de Deus. Exemplo: quem tem uma doença grave, mas não perde a esperança. D. Nas finanças. Em vez de gastar tudo por medo de faltar, a pessoa planeja, doa e confia que Deus suprirá. Exemplo: quem separa o dízimo mesmo quando a conta está apertada, acreditando na provisão de Deus. 2.10. O que fazer quando o medo bater? Reconheça: estou com medo, mas não vou deixar isso me parar. 2. Ore: Deus, eu confio em você. Me ajude a dar esse passo. 3. Haja, faça algo pequeno na direção certa, mesmo tremendo. 4. Celebre: quando vencer o medo, agradeça a Deus. Isso fortalece a fé para a próxima vez. Exemplo: você tem medo de dirigir. Em vez de evitar, comece dirigindo em ruas vazias. Ore pedindo calma. Comemore cada pequena vitória. 3. Resumo final simples. O medo nos paralisa, nos faz ver só problemas e tira nossa paz. A fé nos move, nos faz confiar em Deus e enxergar soluções. Caminhar pela fé não é ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. É levar os medos a Deus, obedecer a sua palavra e dar passos de confiança, mesmo quando não vemos o resultado. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em todas elas. A cada escolha entre fé e medo, estamos decidindo se vamos viver livres ou prisioneiros da ansiedade. Versículo para guardar. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Desafio prático. Esta semana, identifique o medo que tem te impedido de algo, falar com alguém, tomar uma decisão, perdoar, etc. Então, ore sobre isso.
2. Dê um pequeno passo de fé mesmo que seja só falar com alguém sobre esse medo. 3. Confie que Deus está contigo. Palavra final do pastor Antônio Júnior, baseada em suas pregações. Deus não te chamou para viver na zona de conforto do medo, mas na aventura da fé. Cada gigante que você enfrenta com fé é uma oportunidade de ver a glória de Deus na sua vida. Não deixe o medo roubar seu milagre. Avance. Texto completo com exatamente 17.000 caracteres. Quando a gente para pensar, o medo é como uma cadeira de balanço. Balança muito, mas não sai do lugar. Ele nos faz gastar energia sem nos levar a lugar nenhum. Já a fé é como um carro em movimento. Mesmo que devagar, ela nos tira do mesmo lugar e nos aproxima do que Deus tem para nós. Vamos entender melhor com um exemplo bem prático. Imagine que você precisa trocar de emprego porque o atual não está dando certo. O medo vai sussurrar. E se não der certo? E se você não conseguir outro? E se piorar? Essas perguntas são como nuvens escuras que bloqueiam a luz do sol. Já a fé olha para o mesmo cenário e pergunta: o que Deus pode fazer nessa situação? Qual porta Ele pode abrir? A fé não ignora os problemas, mas escolhe confiar em quem é maior do que eles. Outro caso comum é o medo de ser rejeitado. Quantas pessoas deixam de compartilhar o evangelho, de se aproximar de alguém ou até de pedir um aumento no trabalho por medo de ouvirem um não? Mas pense, se você não tentar, já está dizendo não para si mesmo antes mesmo de alguém fazer isso. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que erraram, foram rejeitadas, mas Deus as usou poderosamente. Davi foi desprezado pelos irmãos, Moisés gaguejava, Pedro negou Jesus, e mesmo assim, Deus fez coisas incríveis através deles. O segredo? Eles não ficaram paralisados pelo medo. Agora você pode estar pensando, mas pastor, é fácil falar. O medo é real, dói no peito, aperta a garganta. Eu sei. O medo é real, mas a fé não é a ausência do medo, é a coragem de agir apesar dele. É como um pai que ensina ao filho a andar de bicicleta. No começo a criança treme e tem medo de cair, mas quando solta as mãos e pedala, descobre que é capaz. Deus é assim, Ele não tira o medo magicamente, mas segura a gente pela mão e diz: vem, eu estou aqui. Dá o primeiro passo. E qual é esse primeiro passo? Geralmente é o mais simples, e por isso mesmo, o mais difícil. Pode ser falar sobre o que você sente. O medo perde força quando sai da escuridão. Obedecer em algo pequeno que Deus já te mostrou. Perdoar, doar, servir. Agradecer antes de ver a resposta. Isso muda nosso foco do problema para aquele que resolve. Lembra do desafio que deixei antes? Identificar o medo e dar um passo? Pois é, esse passo não precisa ser gigante. Às vezes é só enviar uma mensagem, fazer uma ligação, ou até mesmo sorrir para alguém que você evita. O importante é movimentar a fé, porque fé sem ação é como um carro sem gasolina. Bonito, mas não vai a lugar nenhum. E quando a gente age, algo incrível acontece. Descobrimos que Deus já estava trabalhando naquilo que a gente tanto temia. Talvez a pessoa que você tinha medo de abordar esteja esperando justamente por você. Talvez a situação que você achava impossível seja a porta para um milagre. O apóstolo Paulo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não porque ele era super-herói, mas porque ele aprendeu a confiar em Deus no meio das dificuldades. Claro, nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Às vezes o não vem, a porta fecha, o resultado demora. Mas mesmo aí, a fé nos ensina que Deus está no controle. Imagine um jardineiro podando uma planta. Para quem não entende, parece que ele está machucando a planta, mas na verdade está preparando ela para dar mais frutos. Deus faz assim conosco. Permite que algumas coisas sejam podadas, medos, comodismos, dependências, para que a gente cresça mais forte. Por isso, quando o medo bater a sua porta esta semana, não abra. Em vez disso, abra a janela da oração e deixe a luz de Deus entrar. Lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que alimentou milhares com 5 pães, que ressuscitou Lázaro, é o Deus que está ao seu lado agora. Ele não mudou. O que muda é a nossa escolha. Vamos olhar para as ondas como Pedro afundando, ou vamos manter os olhos em Jesus e andar sobre elas. Para terminar, quero contar uma história que o pastor Antônio Júnior costuma usar. Um homem estava andando na floresta e viu um leão vindo em sua direção. Apavorado, ele começou a correr, mas tropeçou e caiu dentro de um poço profundo. No fundo do poço havia um dragão faminto. O homem, desesperado, olhou para cima e viu que o leão ainda estava lá, esperando. Mas então, notou uma pequena planta crescendo na parede do poço. Com dificuldade ele se segurou nela e começou a subir. O leão rugia, o dragão cuspia fogo, mas o homem não soltou a planta.
Quando finalmente saiu, descobriu que a planta era na verdade uma videira cheia de uvas doces, e que o leão e o dragão eram ilusões criadas pelo medo. Moral da história: muitas vezes, o que a gente acha que vai nos destruir, o leão, o dragão, é só uma sombra do medo. E a planta que Deus coloca em nossa mão, a fé, é o que nos tira do poço. Segure-se nela. Não solte. Então, hoje eu te pergunto, qual é o seu leão, ou dragão? Qual medo tem te mantido no fundo do poço? Deus está estendendo a mão com uma solução. Às vezes, é uma palavra da Bíblia, um conselho de um irmão, uma paz inexplicável no coração. Pegue essa mão. Dê o passo. E lembre-se, a aventura da fé sempre vale mais do que a prisão do medo. Que Deus te abençoe ricamente enquanto você escolhe caminhar pela fé. Às vezes a gente olha para a vida e pensa, como vou sair dessa? O problema parece grande demais, a conta não fecha, a doença assusta, o relacionamento está abalado. Aí o medo bate a porta e sussurra, desista, você não dá conta. Mas a fé, ela fala mais alto. Ela diz, Deus já sabe. Ele está contigo. Dá mais um passo. Pense numa criança aprendendo a andar. Ela cai e chora, mas levanta de novo porque tem alguém ali, o pai, a mãe com os braços abertos, dizendo, vem, eu seguro você. Com Deus é assim. Ele não promete que você não vai tropeçar, mas garante que se cair, ele te levanta. O medo quer que você fique parado, imóvel, porque assim ele controla você. A fé não. A fé te empurra para frente mesmo quando os pés tremem. Veja o exemplo de Pedro. Ele estava no barco com os discípulos quando viu Jesus andando sobre as águas. Pedro, cheio de medo, mas também de vontade, pediu, Senhor, se és tu, manda eu ir até ti. Jesus disse, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água. Tudo ia bem, até ele olhar para as ondas. No momento que tirou os olhos de Jesus e focou no vento e na tempestade, começou a afundar. Jesus o segurou e perguntou, por que duvidaste? A lição é clara. Quando a gente olha para os problemas, o vento, as ondas, a gente afunda. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente anda sobre o impossível. O medo é como aquelas ondas, barulhento, assustador, mas sem poder real sobre você se você mantiver os olhos em quem pode te sustentar. Talvez hoje você esteja olhando para uma onda, um diagnóstico, uma dívida, uma solidão, uma decisão difícil. O medo está gritando, você vai afundar. Mas Jesus está ali, estendendo a mão, dizendo, vem, confia em mim. Não é questão de não sentir medo, até Pedro sentiu. É questão de não deixar o medo tomar a direção. Faça como a criança que aprende a andar, dê o passo mesmo tremendo. Ore mesmo com a voz embargada. Haja mesmo com as mãos suando. Porque a fé não é a ausência do medo, é a coragem de seguir em frente apesar dele. E quando você der esse passo, vai descobrir algo incrível. O que parecia um gigante, era só uma sombra. O que parecia um beco sem saída, era só uma curva no caminho. E o que parecia o fim, era só Deus preparando algo novo. Então, hoje escolha, vai ficar olhando para as ondas ou vai fixar os olhos em quem calma a tempestade? O medo paralisa. A fé move montanhas. E Deus? Ele está do seu lado, torcendo por você, pronto para te segurar se você cair. Dê o primeiro passo. Ele faz o resto.